Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu vi que vocês já estão entrando por aí, então eu não vou demorar muito para iniciar a nossa live, porque hoje o tema ele vai ser um pouquinho extenso, tá? Eu vou tentar falar bem pausadamente. Se por acaso eu estiver falando de alguma forma que vocês estão achando que não está saindo muito bem, as palavras hoje é por uma questão de saúde física não, de dor de cabeça, tá? Então peço aí a compreensão de todo mundo. Já vou dar uma boa noite para geral e vou me apresentar, como toda semana existem pessoas novas aqui, então eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, para quem é a primeira vez, o meu nome é Ariane. Eu sou colunista e comunicadora aqui no Letra, né? Então as nossas lives são sempre aos domingos, às 21 horas. Estou pedindo a compreensão de vocês nos últimos tempos, porque eu tenho uma neném recém-nascida, então como a gente tem que se adaptar à rotina dela e é um trabalho voluntário, então eu acabo entre as 8 e as 9 entrando, dependendo de como está, né? Então hoje a gente entrou ali uns 15 minutinhos mais cedo, tá? O tema de hoje a gente vai falar um pouco sobre obsessão, e até por isso que eu já quis começar falando já. E antes de mais nada, eu vi que todos vocês estão entrando. Eu queria dar um recado também e dizer que para quem não me conhece, eu sou uma pessoa um pouco perdida na vida. Então, eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta sobre o tema, para deixar mais para o final, porque pode ser que vocês, conforme eu for falando, vocês vão perguntar e aí tem tanto comentário que eu não consigo voltar na pergunta, tá? Então, se vocês puderem deixar a pergunta para o final, eu agradeço bastante e a gente vai tentando se comunicar. Como eu falei para vocês, o tema da live então hoje vai ser sobre obsessão. É um tema um pouquinho pesado para a energia do ambiente, então assim, eu quero que todos vocês, se possível, né, se concentrem bem junto comigo para a gente fazer uma prece para que todos nós estejamos protegidos nesse momento e depois eu vou explicar o porquê disso, tá? Então vou pedir para quem se sentir confortável, obviamente, a fechar os olhos junto comigo e agradecer a Deus por estarmos juntos mais uma semana, tentando levar um pouco mais da doutrina espírita para nossa vida, não só aprendendo os ensinamentos, mas também tentando colocá-los em prática, que a gente consiga se ligar nesse momento ainda mais ao nosso mentor espiritual, para que ele nos proteja e para que ele faça com que a gente realmente consiga colocar em prática esses ensinos. Que assim seja. Então, gente, o que a gente vai conversar um pouquinho hoje, o tema da live eu coloquei quais são os sintomas da obsessão. É para as pessoas entenderem um pouco sobre o que a gente vai falar, mas não necessariamente eu vou falar só sobre os sintomas. Porque se eu viesse aqui e falasse só sobre os sintomas, para quem ainda não tem um pouquinho do entendimento da doutrina espírita, talvez ficasse um pouco vago, né? Talvez ficasse, pegasse no ar assim, não conseguisse compreender, tá? Então, assim, o que a gente vai estudar hoje é esse livro da Evelyn, que é Desmistificando a Mediunidade. Tá? Esse livro é o livro de uma coleção dos livros que a gente vem conversando aqui aos domingos, que é uma série, né, Conhecendo o Espiritismo. Então, ele retrata bastante o básico da doutrina espírita de uma forma bem bacana. Então, esse fala só sobre mediunidade. Tem um que fala sobre os outros mundos, né? Além do planeta Terra, tem um que fala sobre a imortalidade da alma, um que fala sobre a base mesmo do espiritismo, né? Então são alguns livros diferentes. Se tratando de mediunidade, eu acho muito importante, claro que muitas pessoas já têm essa informação, né, esse conhecimento consigo. Mas eu acho muito importante para quem está começando a aprender um pouco, que o nosso público é bem é, diversificado aqui, né? Então, para quem está começando a aprender um pouco, todos nós somos médiums, né? Todos nós aqui somos. Por quê? Porque todos nós somos canais de comunicação com o plano espiritual, né? Então, todos nós sofremos influência dos espíritos, né? Influência do plano espiritual, como também podemos influenciar. Né? Então é muito importante a gente ter esse conceito de que todos nós somos médiums por esse motivo, mas ao mesmo tempo existem pessoas que vêm com, não diria o dom, né? Porque nem sempre é algo positivo. Normalmente quem vem com a mediunidade para trabalhar em prol de outra pessoa, não necessariamente isso é um dom, isso é mais um objeto de trabalho para auxiliar na evolução da pessoa. Aquela mediunidade que eu digo, aquela mediunidade mais sensível, que recebe realmente os espíritos, né, a comunicação dos espíritos, que não só passa pelo processo de influência, que é o que a gente vai conversar. Né? Então é bom a gente definir que
todos nós somos médiums, mas existem pessoas médiums, e aí conforme eu for falando, eu vou diferenciar o que Kardec quer dizer com médiums, naquele contexto do que a gente vai falar, né? Então, todos nós temos uma possibilidade de comunicação com o plano espiritual, mas existem pessoas que vêm com esse trabalho de ter uma comunicação mais intensa com a espiritualidade para poder auxiliar as pessoas, né? Auxiliar tanto os encarnados quanto os desencarnados, né? Tendo esse conceito em vista, é muito importante a gente enfatizar o que o Kardec já menciona no livro A Gênese, né? Tanto no A Gênese quanto no livro dos Médiuns, Kardec fala bastante sobre obsessão, e ele fala que a obsessão é um dos maiores males da humanidade, onde a gente tem que aprender a trabalhar com ela. Assim como a gente aprende a lidar com a doença e com outras mazelas que a gente tem. Então, por mais que nós não saibamos, né, existe o processo de obsessão e ele é muito mais corriqueiro do que nós conseguimos imaginar, tá? Eu vou primeiramente trazer aqui os aspectos que a Evelyn, que é a autora do livro, trouxe pra gente sobre quais são realmente os sintomas, né? Como é o tema da live, mas depois eu quero me aprofundar um pouquinho mais sobre a obsessão, como a gente consegue entender ela, né? Então, assim, os sintomas da obsessão em si, isso não sou eu que tô dizendo, isso não é a Evelyn que tá dizendo, tá, gente? Isso foi Kardec. Aliás, foram os espíritos que falaram pro Kardec, né? Então, através do processo mesmo de mediunidade também ele recebeu e aí acabou codificando a doutrina dos espíritos, né? Então, o primeiro sintoma é visão pelo obsidiado frequente ou nem tanto de vultos ou ao seu redor. Então, a pessoa que está sendo obsidiada pode ver vultos ao redor, né? Sensação de estar ouvindo vozes ou ruídos estranhos à volta. Talvez, e acho que até com certeza, vocês com certeza com algum deles vão se identificar, né? Começar a apresentar certas manias e tiques nervosos. Sensação frequente de mal-estar com dores pelo corpo e cabeça, que é o que eu estou neste exato momento, justamente por este motivo. Pesadelos frequentes, sentimento de tristeza, angústia e depressão. Isso é um ponto muito importante da gente ressaltar, que lá na frente a gente vai conversar sobre essa sensação de tristeza e principalmente sobre a depressão, tá? Estímulo aos vícios e às paixões inferiores. Então, assim, quando nós temos um vício, e vício, quando eu digo, não é nem só álcool ou drogas ou cigarro. Vícios são vícios que a gente pode ter de comportamento, como um vício de impaciência, ou um vício muito difícil de se desvincular também, que é um vício da sexualidade em si. Então, tudo isso são vícios que nós carregamos dentro de nós e que os espíritos, depois eu vou conversar um pouquinho sobre como, né? Que eles utilizam disso para fazer com que a gente caia ainda mais nos nossos vícios, né? Na nossa tentação. O oitavo ponto são fobias diversas, quando a gente tem muito medo, né? Alterações no comportamento, às vezes a gente está com uma irritabilidade grande, ou uma alteração muito abrupta no nosso comportamento, né? Busca pelo isolamento social, e a 11ª é dificuldades e medo de dormir. O que é importante mensurar, que a Evelyn também colocou aqui, que é algo que eu quero bater muito, muito, muito nessa tecla durante o nosso estudo, somente através do estudo e da compreensão dos mecanismos da obsessão poderá a criatura defender de sua influência. Desculpa, gente, minha garganta não tá muito boa, tá? Por que eu quero muito frisar isso? Tá? Porque assim, existem pessoas, até vi, eu não cheguei a ver quem, mas existem pessoas que realmente têm uma sensibilidade um pouco maior. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma sensibilidade bem grande, né? Conforme a gente for se desvinculando da matéria, a nossa sensibilidade ela também vai aumentando. Então, assim, eu tenho sensibilidade, mas eu não necessariamente sou uma médium de receber comunicação, de querer trabalhar e desenvolver a mediunidade, né? Eu sinto que não é esse o papel que eu vim prestar, né? De auxílio. Mas, assim, as pessoas que têm uma sensibilidade maior, né? Porque algumas têm um pouco mais do que outras, dependendo do nível de apego à matéria que possuem, elas sentem, elas veem,
Às vezes a gente pode sentir uma presença, a gente pode nem ver, a gente pode sentir uma presença, a gente pode ver vulto, a gente pode ouvir coisas, né? Então, as pessoas que têm essa sensibilidade, elas começam a despertar de alguma maneira nesse sentido, né? E isso acaba sendo muito confuso, e isso acaba sendo, além de confuso, acaba amedrontando a gente ainda mais. Então, conforme a gente for, eu uso o termo despertar, né? Conforme a gente for despertando para a espiritualidade, a gente vai entendendo algumas coisas e alguns sinais. Como a gente vai desenvolvendo essa sensibilidade, os espíritos que existem ao nosso redor, eles querem com que a gente não desperte. Todos os espíritos que estão querendo o nosso mal, eles estão ao nosso redor e eles não querem que a gente evolua. Óbvio, né? Eles estão ao nosso redor para nos prejudicar. Quem são esses espíritos, Ariane? Nós vivemos num mundo ainda de prova e expiação, certo? Certo, nós já sabemos disso. Então, como nós vivemos nesse mundo, hoje nós ainda estamos aqui, além de evoluir, obviamente, para acertar débitos que fizemos no passado. A gente, às vezes, está aqui quitando débitos de 5 encarnações passadas, né? Então, não necessariamente foi só da nossa última encarnação. Então, pensemos nós, se hoje a gente ainda não tem a capacidade de amar o próximo como Jesus quer que a gente ame, né? Se hoje acontece isso com a gente, de não ter essa capacidade, imagine há 2, 3, 4, 5 reencarnações atrás, né? Então, o que acontece? Eu já falei bastante sobre isso dando exemplos, né? Vamos supor que eu tenho um irmão e na outra vida eu matei o meu irmão e nessa vida ele veio como minha mãe, por exemplo, porque o espírito não tem sexo, né? Então, vamos supor que a minha mãe e eu, a gente se odiasse demais, né? E aí a gente acaba mais uma vez não conseguindo se amar, não conseguindo evoluir e a gente acaba numa tragédia de novo, ou ela acaba querendo o meu fim, né? Pagar na mesma moeda ou não. Quando a gente tem um espírito onde a gente causa muito mal, né? E esse espírito tá lá na espiritualidade e a gente aqui encarnado, ele precisa primeiro nos reconhecer, ele precisa nos achar. Às vezes demora um pouco o processo de nos achar, porque os nossos corpos são diferentes, né? Então, os nossos corpos sendo diferentes, o espírito não é assim, eu nasci, o meu obsessor está comigo presente. Não, ele tem que nos achar. O que leva um obsessor a ser um obsessor? Um espírito, quando ele não tem um nível de evolução moral, principalmente, um pouco maior, ele torna-se obsessor pelo ódio que ele tem do que fizemos. Então, se a gente, por exemplo, eu e minha mãe nessa vida, eu acabei matando ela de novo, né? Acabou acontecendo algo assim, e ela retorna para o plano espiritual. Se ela não for um espírito evoluído, ela pode querer vir e me obsidiar, né? Ou às vezes pode ser que em uma outra reencarnação eu fui uma pessoa muito ruim, deixa eu pensar num exemplo assim, eu tinha escravos, eu era muito má com os meus escravos e eu mandava chicotear e ria deles e fazia muito mal. Então aí eu reencarnei nessa e pode ser que eles venham me cobrar a partir do que eu fiz lá atrás, mesmo eu não tendo a consciência do que eu fiz, né? Então, a gente tem que entender que um espírito desse, ele é um espírito carregado de ódio. Eu não sei se vocês já ou passaram por isso, ou tiveram alguma pessoa ao redor de vocês que já passou por isso, de ter um acesso de raiva, de ódio. Quando uma pessoa ela tá com muito, muito ódio de algo ou de alguém, de uma situação ou de alguém, ela fica presa completamente pelo emocional. Ela fica presa naquela circunstância e ela não consegue raciocinar, ela fica presa naquele ódio. Então, o espírito que vem cobrar uma dívida nossa do passado, ele fica preso naquele ódio e ele ainda acha que nós somos aquela pessoa que nós éramos lá atrás, né? Que fez aquilo lá. E acaba que não, que a gente vai evoluindo, só que o espírito não quer que a gente evolua. Ele não quer ver que a gente está melhorando, porque ele não quer perdoar, porque é muito difícil a gente aprender a perdoar. Então, como ele não quer perdoar, ele quer que a gente seja exatamente aquela pessoa que a gente era, né? Ele quer que a gente erre. Então, o obsessor, ele usa de todos os métodos possíveis, e a gente vai ver como, para conseguir fazer com que a gente trave a nossa evolução, né? Então, quando a gente está despertando, como eu estava mencionando, a gente está nesse processo de despertar, aí sim é que a gente acaba sofrendo ainda muito mais influência da espiritualidade ao redor, dos obsessores, que às vezes pode ter até mais que um, ao nosso redor, né? Então, é muito, muito importante que a gente estude sobre o assunto. Quando aconteceu comigo o meu despertar, né, que eu comecei a sentir ainda mais, que eu comecei
a perceber ainda mais, e eu me via perdida porque eu não sabia o que era bom, não sabia o que era ruim, e aí eu comecei a estudar. E aí eu fui ver assim que muitos pensamentos que a gente tem, até tem uma live falando sobre isso, né? Sobre a influência dos espíritos no nosso pensamento, né? Muitos pensamentos que nós possuímos não é nosso, né? Os pensamentos são dos espíritos. E aí eu ficava assim, mas gente, como que eu vou saber o que é pensamento meu, o que não é pensamento meu? Como que eu vou saber? Existe só uma forma, estudando. Quanto mais a gente for estudar a doutrina espírita, como que acontece o processo obsessivo, por que que acontece, né? Não só a questão da obsessão em si, também da mediunidade, mesmo que a gente não queira desenvolver a mediunidade, é importante para quem tem sensibilidade passar por isso, e para quem não tem também, porque mesmo que hoje não tenha sensibilidade nenhuma, mesmo que hoje não veja nada, não sinta nada, é um processo de evolução, nós iremos passar por isso. E adquirindo esse conhecimento, quando a gente passar, a gente já vai saber mais ou menos como agir. Talvez não nessa encarnação, mas numa próxima encarnação que a gente venha um pouco mais evoluído e uma sensibilidade um pouco maior, que a gente vai estar mais abrindo mão da materialidade, né? Quando a gente for abrindo mão da matéria, a gente vai se sensibilizando, aí sim a gente vai conseguir usar esse conhecimento, porque todo conhecimento adquirido ele é válido e a gente carrega ele para o plano espiritual, né? E consequentemente para as outras reencarnações, se nos for necessário esse conhecimento, né? Então, assim, existem alguns graus de obsessão. Eu vou falar bem breve, gente, do tema de obsessão, mas eu até indico vocês, esse é um dos livros que eu estava mencionando antes, de Desmistificando a Mediunidade. Para quem não conhece, existe além de mim mais duas comunicadoras que fazem as lives também. Uma delas é a Rafaela. A Rafa, ela tem um livro que é um livro de obsessão, é um livro doutrinário, inclusive ele está agora para agosto para venda e ele fala só sobre obsessão. Esse da Evelyn, ele fala sobre mediunidade em si e aborda em um dos capítulos a obsessão. Aquele é só sobre obsessão. Então, assim, super válido os dois, tá? Pra gente ter um conhecimento a fundo, é super válido. E eu vou tratar uma pincelada aqui, porque em uma hora eu jamais conseguiria me aprofundar muito nesse tema, tá? Ainda mais que não tem uma hora, porque eu acabo voltando um pouco para responder as perguntas de vocês. Então, assim, existem 3 graus de obsessão, né? Existe a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A simples é o que mais acontece sem nós percebermos, né? Então, no livro, a Evelyn, ela acaba mencionando o seguinte, que a simples é a mais comum, que é a influência negativa persistente que não compromete as faculdades mentais da vítima, permanecendo essa em pleno gozo de sua intelectualidade e capacidade de discernimento. Sabe perfeitamente distinguir o certo do errado nas ideias que lhe chegam à mente, mas é constantemente perturbado por pensamentos infelizes. Essa forma de obsessão é mais desagradável que perigosa, pela ausência de comprometimento da lucidez do indivíduo. Então, o que acontece? Quando a gente está no processo de obsessão simples, e é muito comum, o espírito ele vem e ele acaba influenciando o nosso pensamento. Dependendo da faixa de vibração que a gente está, ele acaba colocando pensamentos mais obsessivos, né? Como que eu posso exemplificar para vocês? Vamos supor que eu tenho uma tendência suicida. O espírito ele vem e atiça mais essa tendência suicida, né? Então, quando o espírito ele chega perto da gente para querer o nosso mal, né, para tentar nos influenciar negativamente, qual que é a primeira coisa que ele faz? A primeira coisa que ele vai fazer é entender quais são os nossos defeitos, qual é o nosso ponto fraco. É igual um inimigo quando vai atacar, né? Nada mais é do que um nosso inimigo porque ele ainda não soube perdoar, né? Então, ele vem perto da gente e ele procura qual é o nosso ponto fraco. E aí ele pega nesse ponto fraco. Então, às vezes, eu posso ser uma pessoa irritada e estressada. Ele vai fazer o quê? Vai colocar no meu caminho situações para me irritar e me deixar ainda mais estressado. Por quê? Porque ele não quer me ver feliz, ele quer me perturbar, ele não quer me ver bem, né? Às vezes eu sou uma pessoa, como eu mencionei, depressiva, ele vai colocar pensamentos depressivos. Às vezes eu sou uma pessoa que gosta de beber ali socialmente, ele vai colocar na minha cabeça o quê? Pensamentos para fazer com que eu beba e beba e beba ainda mais. Às vezes eu posso ter alguma tendência, por exemplo,
alguma tendência mais sexual, vamos dizer assim. Eu sou uma pessoa casada, acabo olhando as pessoas com outros olhos, acabo, às vezes, até indo de fato consumar o ato, né? Então, ele usa disso para que a gente não evolua em nenhum sentido da nossa vida. Só que, ao mesmo tempo, essa obsessão ela é simples porque a pessoa em si, o obsediado, né? Nós encarnados no caso, a gente não perde a nossa consciência. Nós estamos conscientes o tempo todo. Nós é que não sabemos diferenciar o que é pensamento nosso ou não. Até no livro dos Espíritos, os Espíritos falam para Kardec que os Espíritos em si influenciam muito mais o nosso pensamento do que nós imaginamos, né? Então a gente acaba não diferenciando o que é o nosso pensamento ou não, e muitas vezes a gente acaba indo pela influência que o espírito tem sobre nós. Por que ele tem essa influência? Porque nós estamos num nível de vibração muito próximo do dele. O nosso mentor, ele está ao nosso lado sempre para nos ajudar. Só que a gente entra num nível de vibração totalmente fora do nível de vibração do nosso mentor, que tem que se isolar, ficar de canto, e aí a gente atrai esses espíritos e deixa eles entrar e influenciar ainda mais, né? Por isso que a prece é muito importante. Às vezes as pessoas esquecem de fazer, às vezes a gente está muito cansado, não quer fazer, mas a prece, ela nos liga no plano espiritual. A prece, a gente pode pedir proteção, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse hábito para se proteger ainda mais, porque é muito real. Quando a gente começa a estudar e começa a perceber, a gente vê quantas escolhas e quantas coisas na nossa vida a gente fez por conta de uma obsessão simples, né? E assim, quando eu digo coisas, são coisas corriqueiras, às vezes a gente acaba tratando mal uma pessoa, a gente acaba falando algo, às vezes a gente acaba escolhendo algo totalmente errado, tendo uma decisão totalmente falha por influência desses espíritos que não querem que a gente evolua, né? Não só contar isso, mas, por exemplo, brigas dentro de casa, sejam familiares, sejam matrimoniais, né? Às vezes a gente tem muitas brigas dentro de casa e muito por influência dos espíritos que estão ali ao nosso lado, nos colocando energia ruim e rindo da nossa cara ainda, porque é o que eles fazem, né? Eles ficam felizes de nos ver cair nas armadilhas deles. Então, esse processo de influência é muito, mas é muito mais comum do que a gente imagina. Como eu estava falando, dando um exemplo de uma briga, né, familiar, que é muito comum de acontecer, é só a gente parar para pensar. Se nós estivéssemos ligados ao nosso mentor espiritual, o nosso mentor, com certeza, ele viria como se fosse com um manto de calma, né? Ele iria fazer com que a gente se acalmasse ali, né? Que ficasse brando ali naquele momento e tentasse pensar e raciocinar. Mas não, quando a gente vai e explode, né? A gente tá ligado com a espiritualidade que incentiva ainda mais esse nosso comportamento, né? Então, é muito importante a gente saber diferenciar esses pensamentos para que a gente não caia mais nas armadilhas deles, porque é tudo que eles querem, né? Que a gente perca a nossa cabeça, mesmo ainda estando conscientes. Então, esse é o processo simples, tá? A Evelyn ainda diz assim: caso a criatura não lute para rechaçar as ideias negativas que lhe cheguem à mente, albergando-as em seu íntimo, o processo obsessivo evoluirá para graus ainda mais graves. Toda obsessão inicia de forma lenta e gradual. Então, nenhuma obsessão é do nada abrupta, né? Tudo tem o seu início ali pela obsessão simples, só que se a gente não se desfaz disso, ela vai ficando cada vez pior, né? O espírito começa a sugerir pensamentos negativos, ilícitos, viciosos, depressivos, de culpa, etc., conforme sejam as maiores fragilidades apresentadas pela vítima. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu nunca fui, assim, eu realmente nunca gostei mesmo de beber, né? Eu preferiria evitar, né? Mas aí acabou que por algumas pessoas no convívio, eu tinha voltado a beber, porque eu não bebia há muito tempo, né? Eu tinha voltado a beber e a influência é tão grande, gente, que eu lembro que teve uma época da minha vida que eu gostava muito eu gosto, aliás, muito de vinho, né? Mas é muito raro eu acabar bebendo. E eu lembro que eu chegava em casa do almoço e antes de voltar a trabalhar, eu tomava uma taça de vinho só porque eu senti o gosto na minha garganta do vinho, né? Óbvio que eu não me embebedava, mas assim, para pensar, durante a semana,
ao meio-dia tomar uma taça de vinho, qual que é a necessidade disso, né? Hoje eu sei que não era eu que queria isso, que eram os espíritos que estavam ao meu redor, que colocavam essa sensação na minha garganta e faziam com que eu bebesse, né? Hoje, graças a Deus, eu não bebo mais, assim, um vinho uma vez na vida, outra na morte. Mas assim, é pra gente conseguir entender o quão forte é esse processo, porque às vezes a gente tem alguns gostos, né? E aí eles usam desse nosso gosto para conseguir chegar perto da gente e fazer mal, e fazer cada vez mais mal, cada vez mais mal, e instalar o caos, né, na nossa vida. Porque é para isso que eles estão aqui, né? Porque eles não querem evoluir e não querem que a gente evolua também, né? Então, assim, é um processo ainda mais problemático se a gente está tentando evoluir e alguém tá puxando a gente para trás, né? Então, a partir do momento que a gente desperta, estuda e entende, porque o pensamento ele pode vir, ele pode me influenciar quando eu tô num momento negativo, né? Então, eu sou uma pessoa muito tranquila, muito, muito, muito calma. Mas às vezes me vem um pensamento assim de, né, de estar de saco cheio, né, ou de raiva em si. O que que eu faço? Eu já entendo que esse não é um pensamento meu. Então, já no início, quando vem esse pensamento assim, opa, eu não sou desse jeito, já tô repelindo, né? Então, é muito importante que a gente consiga já repelir esse pensamento que não é nosso desde o começo, né? Assim que ele vem, a gente já entende, não, essa não é a minha forma de pensar, né? Eu não sou desse jeito. E aí a gente já tira, já faz alguma outra coisa, já faz uma prece, mas a gente tira essa energia ruim da gente, né? A outra forma de obsessão, que é um grau acima, é a fascinação. Essa obsessão, ela normalmente acontece mais em relação a quem trabalha com a mediunidade em si. Como eu mencionei, todos nós somos médiums, mas quem desenvolve essa mediunidade, né? Então, a fascinação ela é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. No caso, quando o médium se trabalha com comunicação, né, que desenvolve a mediunidade em si. Neste caso, o obsidiado tem a sua capacidade de raciocínio comprometida. Não consegue perceber os absurdos sugeridos numa confiança cega e perigosa. Chega não raro a acreditar ser tal espírito seu bom guia, não imaginando poder estar sendo ludibriado. Fica completamente iludido no tocante às virtudes do espírito que o acompanha, chegando a sentir certo prazer no erro a que é submetido. Então, Evelyn diz aqui: qualquer pessoa é passível de ser fascinada, não apenas as pessoas mais humildes. Essa fascinação ela é mais comum com pessoas que trabalham com a mediunidade, que desenvolvem, mas não que não possa acontecer no geral, né? Com as pessoas conosco, assim, que não trabalham, né? Eu digo conosco porque, enfim. Mas o que que acontece? A gente teve uma live, já que a gente falou sobre a classificação dos espíritos, sobre o grau de evolução dos espíritos. Uma dessa classificação são os pseudo-sábios. São espíritos que estão ainda em evolução e eles acham que estão com a razão e com a verdade absoluta dentro deles. Esses pseudo-sábios, eles são espíritos bem perigosos. Por quê? Porque eles se acham totalmente na verdade, são espíritos que possuem um nível de egocentrismo altíssimo. E aí eles vêm e nos falam muitas verdades com algumas mentiras maquiadas. Então, quando um médium está trabalhando numa mesa mediúnica, por exemplo, conforme a comunicação, ele consegue entender se é um espírito inferior, se é um espírito que está querendo fazer algum mal, se é um espírito mais elevado. Só que o pseudo-sábio, ele fala verdades e acaba maquiando algumas coisas. Então, é o espírito que depende do médium que está trabalhando, não consegue entender e compreender de cara que é um espírito que está sendo obsessor. Então, às vezes, ele acaba enganando demais a pessoa. E eu já acompanhei, né, e também já li um pouco sobre, de alguns espíritas que trabalham em casas espíritas em mediunidade, que se perdem totalmente, assim, o ego vai lá em cima e se acham detentores do conhecimento da doutrina espírita porque estão num processo de fascinação. E devo dizer para vocês que esse sempre foi o meu maior medo, apesar de não ser médium, de eu estar sendo influenciada e tudo que eu estar pensando tá sendo tudo errado, né? Então é muito importante a gente ter o pudor no que a gente pensa. Eu estudo bastante por muitos e muitos e muitos momentos. Eu sempre tive muito receio de estar sofrendo um processo de fascinação.
Então, o que que eu uso de crivo nesse momento, né? Sempre que eu tenho alguma dúvida se eu tô pensando certo, se eu tô agindo certo, se é certo essa minha decisão ou se não é, eu tenho um crivo só, que é Jesus, né? Então, eu sempre penso assim, o que Jesus faria nesse momento? O que Jesus faria, né? Então, aí eu já consigo entender se o meu pensamento tá coerente ou não tá. Muitas vezes o meu pensamento não tá coerente, aí eu acabo mudando a minha linha de raciocínio, né? Então é muito importante quando a gente tiver alguma dúvida, se não sabe que é certo, que é errado, de pensar dessa maneira, né? Porque às vezes a gente pensa com o nosso pensamento totalmente limitado, a nossa consciência limitada, e a gente acha que tá fazendo certo ou não, quando tem um espírito ao nosso redor, um pseudo-sábio, tentando nos iludir e nos influenciar, e aí ainda continua rindo da nossa cara, porque isso é muito comum. Os espíritos fazem mal pra gente e ficam rindo da nossa cara, porque a diversão deles é isso, né? Eles não querem evoluir, não querem que a gente evolua e acabam fazendo isso. Sobre ainda a fascinação, a Evelyn traz aqui que o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se. Então, ele chega a apoderar um pouco da consciência, porque o espírito acaba perdendo um pouco de o espírito não, o encarnado perde um pouco de consciência do que é certo e do que é errado, né? Ele nesse tempo perde essa consciência. Como faria um cego e pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fossem a única expressão da verdade, aquilo que eu mencionei, porque eles se acham detentores da verdade absoluta de tudo, né? Ainda mais pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas, né? A gente tem alguns médiums ali que são conhecidos que, infelizmente, acabaram indo para esse lado contrário, e aconteceu aí o que a gente já sabe, né? Diferentemente dos espíritos que atuam na obsessão simples, os fascinadores são astutos e mentirosos, de má índole, enganam e querem parecer o que não são. Exatamente por isso, eles procuram isolar suas vítimas, evitando o contato das pessoas com a vítima, com o obsidiado em si, porque eles não querem que outras pessoas consigam despertar a clareza novamente naquela pessoa que está sendo obsidiada, né? E por último, a gente tem a subjugação, né? Nos três tipos de obsessão, né? Essa subjugação, ela é um processo obsessivo ainda mais intenso. Os espíritos da codificação alertam ser uma constrição que paralisa a vontade daqueles que a sofrem e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sobre um verdadeiro jugo, podendo ser um mal corporal ou um mal moral. Às vezes, quando a gente tem um nível muito forte de fobia, de travar, de não conseguir fazer algo, de não conseguir sair daquilo, pode ser uma subjugação, né? Que são os casos que são mais extensivos mesmo, não aqueles assim, né? Às vezes até uma depressão muito profunda pode ser caso de subjugação, tá? Quando for um aspecto moral, a vítima ela é compelida a adotar medidas e comportamentos absurdos, encontrando-se iludida quando a licitude e a adequação das mesmas. Então a gente acaba tomando comportamentos que a gente jamais tomaria, às vezes cometendo até um crime, né? Acabando com a vida entre aspas, porque a vida não acaba, né? Mas ali fazendo com que uma outra pessoa desencarne, né? Enfim, antes de ser mesmo que a gente deveria fazer, né? Na corporal, por outro lado, a constrição alcança os órgãos físicos da vítima, não conseguindo essa evitar a realização dos movimentos. E no livro dos médiuns, o Kardec ele menciona assim, né? Um exemplo, né? No livro dos médiuns, um homem que sob o império de uma obsessão dessa natureza se via constrangido por uma força irresistível a pôr-se de joelhos diante de uma moça a cujo respeito nenhuma intenção nutria impedi-la em casamento. Outras vezes sentia nas costas e nos jarretes uma pressão enérgica que o forçava, não obstante a resistência que lhe opunha a se ajoelhar e beijar o chão nos lugares públicos e de presença da multidão. Então, nesses casos, são espíritos que estão num processo de obsessão já há tanto tempo que já está nessa subjugação, que eles conseguem controlar o corpo da pessoa. Eles não estão num processo de possessão, né? Então a pessoa ainda tem a consciência do que está acontecendo,
Só que ela perde o controle do seu corpo, por vezes. Como nesse exemplo de que a pessoa se ajoelhou pedindo uma pessoa em casamento sendo que não queria. Em processos de passar pelo ridículo, né? Como fazer coisas que a pessoa não, jamais faria, como nesse caso de estar em algum lugar, pegar, ajoelhar e beijar o chão, né? Existem algumas doenças que também são processos de espíritos, algumas doenças que são desenvolvidas, né? Onde a pessoa perde o controle do corpo, que são processos de subjugação, né? Não as que a gente já vem desde de infância, né? Mas existem algumas doenças que a gente vai, que algumas pessoas podem ter durante a caminhada, que podem ser processos de subjugação. Dá pra gente enumerar elas, ou dá pra gente acabar dando exemplos dela. Eu prefiro não dar, porque senão as pessoas às vezes podem conciliar todo, vamos supor, uma epilepsia, todo epilético é um processo de obsessão. Não, né? Então não tem nada a ver, mas existem pessoas com algumas doenças onde se perde o controle, tipo a epilepsia, só que não, né? Não estou dizendo que mas em processos que se perde o controle, que pode ser um processo de subjugação, perde o controle corporal, né? No livro em si, a Evelyn ela também menciona sobre como se dá a obsessão, né? Porque a obsessão ela pode ser de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado. Só que assim, esse eu até pensei em trazer alguma coisa pra gente conversar aqui, só que eu acho que esse é um tema que a gente deveria abordar tanto para evitar trazer muita informação de uma vez só, né? Que eu acho que eu pensei em deixar esse um tema para uma outra live, quem sabe na live da semana que vem, se vocês acharem esse tema interessante, porque é muito importante a gente ir a fundo, porque muitas vezes nós, encarnados aqui agora, neste exato momento, estamos sendo obsessores de outra pessoa sem que nós tenhamos essa consciência, né, com os nossos pensamentos. Então, acho que é importante a gente abrir parênteses em uma outra live para falar como se dá o processo da obsessão em si, né? Então, assim, recapitulando, para quem chegou depois, no começo da live, eu falei sobre quais são os sintomas da obsessão. E aí a gente falou um pouquinho sobre os 3 tipos de obsessão. Gente, eu falei um pouquinho, porque é um estudo que vocês não vão adquirir o conhecimento só nessa live. Vocês vão atrás, vão pesquisar, vão estudar. Tem os livros que eu acabei mencionando antes, né? Para quem chegou depois a live fica salva, mas tem os livros que eu acabei mencionando. Mas se não, tem muitos artigos, tem muito conteúdo bacana na internet, inclusive no site do Letra, que a gente consegue absorver e colocar em prática ainda mais. Por quê? Porque assim, ó, eu quis trazer esse tema porque é de muita importância, muita importância. Porque a partir do momento que a gente tem a vontade de mudar, porque existe o conhecimento, certo? Então nós estamos aqui com o conhecimento, nós estamos recebendo esse conhecimento, mas cabe somente a mim absorver esse conhecimento e pensar, ok, isso funciona dessa forma e só, ou colocá-lo em prática. Se eu quiser colocar a doutrina espírita em prática, eu vou ter que abrir mão de muitas coisas da minha vida, principalmente de mazelas que eu carrego, né, de tendências negativas que eu carrego. Só que como eu falei para vocês, os espíritos que estão ao nosso redor, eles não querem com que a gente evolua. E como eu também mencionei antes, esses espíritos eles vão fazer de tudo, eles vão fazer de tudo para nos manter. Às vezes eles vão instalar um caos na nossa vida, a gente não vai entender porque que as coisas estão dando tão errados. Às vezes as coisas estão dando errado, a gente coloca a culpa em 1000 pessoas, mas às vezes o problema está em nós, que estamos tentando ser melhores e eles não querem nos deixar, né? Então assim, só nós, somente nós é que conseguimos se desvincular desses espíritos. E é muito, gente, é muito importante. A partir do momento que a gente consegue compreender se estamos passando, se estamos não, porque em algum momento sim, todos nós passamos por esse processo de obsessão. Mas quando a gente consegue compreender que isso é algo de obsessão, que é um espírito que está ali, a nossa vida ela flui muito melhor. Porque são 2 formas diferentes da gente caminhar. É como se a gente estivesse caminhando com um peso nas pernas puxando a gente para trás, ou como se a gente estivesse caminhando livre de tudo, né? E assim, uma porcentagem absurda da população vive nesse processo de obsessão sem nem se dar conta, né? Então os espíritos acabam tomando conta, influenciando o nosso dia a dia sem nem nos darmos conta disso, né?
mesmo que a gente não tenha uma mediunidade desenvolvida, ou mesmo que a gente nem entenda de espiritismo, isso acontece e é ponto, né? Hoje, conforme eu estudei, eu consigo muito mais. Eu dou exemplos de mim porque, enfim, é o que eu vivo ali no dia a dia. Eu acho que quanto mais prática a gente tem, melhor, né? Mas hoje eu consigo perceber muito fácil. Às vezes, assim, acontece alguma energia de irritação no ambiente. Eu já sei que não é eu. Já sei que o problema não sou eu ou quem tá comigo. Já sei que são os espíritos que estão influenciando. E isso é muito forte e a gente tem que levar isso em consideração, né? Porque até ali, como a Thaís comentou, nós somos energia, né? Então tudo que a gente vibra tá no ambiente e a gente carrega com a gente muitos espíritos dos quais eles podem nos cobrar dívidas do passado, não que eles tenham essa necessidade, mas é porque eles querem nos cobrar, porque eles podem, né? Às vezes, se uma pessoa me fizer um mal nessa vida, né? Eu tenho a opção de cobrar essa dívida ou tenho a opção de não cobrar. Se eu for um espírito mais ainda atrasado no nível de evolução, eu vou lá querer cobrar a dívida, ficar ligado nesse ódio, né? Se eu for mais evoluído, eu não vou querer cobrar. Então, os espíritos, eles vão ficar ao nosso redor até o fim das nossas vidas. Gente, pra quem viu o filme do Divaldo, se Divaldo, que é Divaldo, teve um obsessor durante muito tempo na caminhada dele, por mais que as atitudes dele estão também, né, sendo boas, imagina nós, né? Imagina a gente aqui que tá no dia a dia ainda tentando evoluir, né, ainda tentando chegar num nível um pouco mais próximo de Divaldo. Então é muito importante que a gente tenha esse entendimento, né? Até a Vera perguntou assim, e quem é ateu? Eu tô falando aqui não baseado no que eu sei, tá, Vera? Baseado na doutrina espírita. Então, a doutrina espírita, ela é uma doutrina que ela vem nos esclarecer sobre como acontece cientificamente, filosoficamente e a base da religião, como acontecem as circunstâncias, as influências, como que é a vida no plano espiritual, em outros mundos, né? Então, indiferente se a pessoa é ateu ou não, de acordo com a doutrina espírita, que é o que eu acredito, né? Isso é real e pronto para todo mundo. Não é que isso só funciona com os espíritas, não. Isso todo mundo funciona assim. E se formos estudar a fundo, isso faz muito sentido. Isso todos os porquês que a gente tem dúvida, né? Que nas outras religiões a gente não consegue entender. Por que que uma criança com alguns anos de vida, alguns poucos anos, morre de câncer? Nenhuma religião consegue explicar por que o sofrimento das crianças. O espiritismo consegue, aliás, né? Então, quem é ateu, eu sempre indico estudar a fundo a doutrina espírita, porque para mim, que sou uma pessoa completamente racional, tudo que eu tinha dúvida eu achei resposta, tudo. E não foi resposta vaga, foi resposta coerente, né? A doutrina espírita é uma bandeira que eu carrego porque é uma doutrina coerente, né? Porque tudo que a gente for pensar, realmente não, isso faz sentido dessa forma, né? Coisa que eu não conseguia achar em outras religiões, a racionalidade das coisas, né? Mas enfim, eu vou parar para ler um pouquinho as perguntas de vocês, porque senão eu vou me atrasar, que eu acho que eu já tô falando demais, tá? Eu vou ler o que eu consegui, tá? Eu tô vendo aqui que teve bastante dúvida, e eu acho, não cheguei a ler as perguntas maiores ou respostas, eu acho que vocês acabaram se respondendo entre si, né? Deixa eu ver. O Cristiano diz, não sei se isso procede, não sei o que você quer dizer com isso, mas vamos ver. Mas já li que existem cursos nas regiões sombrias, como ter êxito nas investidas de obsessão. Sim, muitas vezes o espírito, ele é um... Vamos supor assim, Cristiano, o espírito que eu fiz mal na outra vida, muitas vezes ele não consegue nem me encontrar nessa vida, porque o meu corpo é outro, né? Ele precisa de outros espíritos, isso é muito comum. O espírito que quer me fazer mal precisa de outros espíritos para me encontrar, para conseguir fazer mal para mim. Então, às vezes, pode levar ali 20, 30 anos para o espírito me achar, ele me acha e tenta fazer da minha vida um inferno, né? E que infelizmente acontece na vida de muita gente, né? Nossa vida não é plena e feliz porque nós somos um mundo de prova e expiação. Sendo um mundo de prova e expiação, temos que pagar pelos nossos erros e acertar débitos com os invisíveis, né? Os espíritos que a gente não vê, mas está devendo para eles, né? Os credores invisíveis. Mas isso acontece, tá? Até tem um livro, gente, eu não vou me lembrar, posso tentar trazer na outra live que eu for falar sobre a obsessão, mas tem um livro que fala sobre como eles são, a espiritualidade
de baixa influência, né? Espiritualidade que é a má, vamos dizer assim, é uma espiritualidade que eles são como se fosse uma máfia. É uma organização criminal mesmo, tão forte lá, que eu até vou tentar achar esse livro, eu tenho aqui. Eu vou tentar achar esse livro, é um livro de romance que conta, né, como se dá esse processo de máfia, vamos dizer assim, essa organização criminosa lá na espiritualidade. E é algo muito maior do que a gente pode imaginar, mas assim, muito maior, né? Algo muito esquematizado, tem muitas regras, né? Tem uma hierarquia a se seguir, então realmente isso existe, viu? Deixa eu ver se eu consigo ler sua pergunta, Lúcia, porque ela tá para sumir se alguém comentar alguma coisa. E se os espíritos obsessores estão em seu lar por causa de uma outra pessoa que já veio a falecer? O que se pode fazer além das preces que já são feitas? Olha, Lúcia, eu vou te dizer que é continuar fazendo prece. É, assim, eu não sei se você já teve essa certeza de que eles estão no ar por conta de outra pessoa. Se eles estão ali, provavelmente é porque eles ainda têm alguma conta a se pagar, né? Alguma conta a receber. Então, é algo que é difícil de avaliar só assim e te dar um parecer, entende? Mas continua fazendo prece e tentando manter o mais elevado o teu pensamento possível e estudar, porque como eu falei para vocês, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe lidar com as situações. Hoje, se eu sei lidar com as situações que acontecem no meu dia a dia, é por conta do estudo que eu tenho, é por conta do quanto eu me aprofundei. E obviamente que a gente carrega coisas de outras vidas também, né? Deixa eu ver aqui. O Roberto, que sempre tá com a gente, queridão. Deixa eu ver. Interessante ouvir e vi uma palestra sobre civilizações antigas e formações do mundo que habitamos. Despertou-me muito a conhecer-me mais profundamente pontos positivos, mais do que li, estão os ensinamentos espíritas. Mais suspeito que podem levar-me a perturbações e a obsessão. E tenho o mesmo medo que você. Muitas sugestões de conhecimentos profundos e não sou tão conhecedor e posso despertar ainda mais para o orgulho, egoísmo e vaidades. Achei o programa excelente. Deus abençoe pelo programa. Ai, que legal. Obrigada, viu, Roberto? Mas é um medo que eu sempre tive, é um medo que eu tenho. E eu até penso, eu não tenho como ter certeza, óbvio, né? Mas eu penso que isso deve ser uma coisa, assim, de outras vidas que eu acabo trazendo, por talvez ter me perdido no orgulho, no egocentrismo, né? E na vaidade, que talvez faça com que esse alerta sempre fique aceso, né? Para eu não me perder, para eu não perder a humildade, né? Então é muito importante que a gente tenha isso, porque se a gente entra num processo de fascinação, um médium, um espírito, enfim, uma pessoa que está fascinada, ela não sabe que está fascinada. Ela acha que está abalando, que está fazendo o correto, ela sai brigando com todo mundo, achando que a bandeira que carrega é o certo, né? Que a forma de pensar é o certo. Mas não é assim, né, que funciona. Ninguém é detentor da verdade absoluta, até porque a gente ainda está num nível de aprender. A gente tem muito que aprender que a espiritualidade não nos passa, porque a gente não tem moral para esse aprendizado, né? Então a gente tem muito que aprender nessa vida. Deixa eu ver aqui. Cristiano diz por isso aqui para ontem a mudança de hábitos e atitudes. Com certeza. Só assim poderemos seguir em frente sem empecilhos maiores. Rejane diz, procrastinação pode ser causada por obsessão? Pode, os espíritos podem. Se, por exemplo, não sei se talvez o termo preguiça seria o certo, né? Mas se a gente tem essa tendência, né, a procrastinar as questões que temos que resolver, com certeza pode ser influência, porque eles veem que esse é o nosso calcanhar de Aquiles e é ali que eles vão pegar, né? Deixa eu ver aqui. Eu vi que tem bastante gente respondendo as perguntas que eu nem consegui ver. Kleber diz que precisamos sempre praticar o bem, meditar e orar sempre. Devemos nos esforçar sempre para sermos melhores. No livramento de nossas más tendências, para evoluirmos e não deixar o campo aberto para obsessões. Orar, vigiar e praticar o bem. E assim, eu vou dizer para vocês que a gente nunca pode baixar a guarda. Nunca, jamais pode baixar a guarda. E eu digo isso, assim, ó, com vivência, porque assim, mesmo que eu purifique o ambiente, mesmo que eu tenha só pensamentos bons, mesmo que eu controle os meus pensamentos, por mais que tudo isso aconteça, hoje foi um exemplo disso. Hoje me bateu uma dor de cabeça muito forte.
Hoje a minha neném começou a não querer deixar essa live acontecer, até quero agradecer aqui o meu marido por estar cuidando muito bem dela, acordada nesse momento, porque os espíritos, eles tentam fazer de tudo para que a gente não faça algo que seja bom e proveitoso, né? Então, por mais que a gente mantenha o pensamento elevado, eles vêm, eles tentam, né? Porque eles têm a permissão, porque a gente ainda tem um débito com eles, né? Então, quanto mais bem, como que eu vou deixar de ter débito com o espírito, Ariane? Quanto mais bem praticarmos para as pessoas, não é só a nossa mudança é importante, mas o que vai fazer com que a gente se livre dessas amarras vai ser o bem que a gente praticar. Porque conforme a gente vai praticando o bem com o próximo, a caridade, não só com o próximo, meu irmão, meu vizinho, com o próximo que eu não conheço, com o morador de rua, que normalmente eu viro a cara quando eu passo por ele, né? Com esse próximo, conforme a gente vai praticando bem, a gente vai tendo mérito da espiritualidade interceder, ou então, até como um exemplo de Valdo, próprio Divaldo acabou ajudando um bebezinho, adotando um bebezinho que era em outra vida mãe do obsessor dele. Então o obsessor acabou perdoando porque ele acabou fazendo esse ato de bondade. Então, às vezes a gente tem vários obsessores no nosso caminho, só que a gente vai fazendo bem para as pessoas que esse obsessor ele quer bem, né? Que tem um apego emocional, que tem um amor por alguma pessoa que está precisando de ajuda. Às vezes a gente vai lá e ajuda essa pessoa e esse espírito pensa, poxa, ele realmente mudou, não é só da boca para fora, ele realmente está fazendo uma ação boa, né? Ele ajudou tal fulano, vou perdoar, vou deixar, né? E às vezes, assim, até na live da semana que vem que a gente vai falar sobre como se dá o processo de obsessão, às vezes nós mesmos estamos prendendo esses espíritos obsessores com a gente, né? Então é muito importante a gente aprender e estudar, porque é só o estudo que vai conseguir fazer com que a gente se desamarre de tudo, né? Deixa eu ver. O pessoal tava perguntando o livro, eu vi ali. Gente, o livro. Opa, desculpa aí, tá errado. O livro é Desmistificando a Mediunidade. É da Evelyn, tá? Quem quiser comprar, tá no perfil do Letra. É o último lançamento da editora Letra Espírita. Tá um precinho bem acessível, se eu não me engano, ainda tá R$40. Um precinho bem acessível. Para quem quiser também, eu tinha falado antes, vai ter o livro da Rafa, que também faz as lives aqui, o estudo. E esse livro ele tá para ser lançado agora em agosto, tá? Ele já foi lançado e está sendo distribuído agora em agosto. Deixa eu ver aqui. Roseli disse que síndrome do pânico pode ser obsessão. Com certeza pode ser obsessão, não só que pode ser obsessão, mas muito é de influência espiritual. Tanto síndrome do pânico, depressão, são problemas e doenças de cunho espiritual, algum desajuste espiritual que está acontecendo e que a gente tem que pensar, estudar e analisar. Cada caso é um caso, né? Gente, se vocês escutarem meu nenenzinho chorando no fundo, mandem boas vibrações para ela, viu? Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Djalma diz dores fortes de cabeça, nos ombros e nos pescoços. A Nuci também falou que chegou depois, queria saber quais são os sintomas. No começo da live tem os sintomas, tá? Então a live ela fica salva e vai ter os sintomas lá. Me fugiu a primeira pergunta ali que eu tinha lido antes, eu não consigo voltar para ler, porque tem muita pergunta. Deixa eu vir aqui mais pro final, peraí. Não sei se é Mari ou Mary, enfim, pergunta se os espíritos inferiores fazem curso do mal. Podemos, assim, não que seja bem nessa nomenclatura, mas sim, eles estudam táticas de atacar, né? Eles ensinam outros espíritos a atacar nós, encarnados, né? Então, sim, a literatura de romance espírita mostra inúmeros casos disso, né? O Carlos pergunta se o espírito pode obsidiar uma família ao mesmo tempo. Pode, isso não é tão difícil de acontecer, porque se a gente for parar para pensar, os nossos familiares são pessoas que a gente está em evolução mais de uma vida, né? Então, às vezes, o débito não é de um, às vezes o débito é da família, entende? Então, pode sim. Às vezes o débito é de 2 ou 3 pessoas da mesma família, né? Então, pode obsidiar sim, né? Se ele tiver permissão para isso, ou seja, se todas as pessoas da família fizeram algum mal para esse espírito no passado, pode sim. Deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas que eu vi que eu já tinha respondido. A Ellie diz, o espírito pode roubar o nosso corpo, deixar o nosso espírito dormindo e viver a nossa vida?
não viver a nossa vida propriamente, mas assim, até nesse livro da Evelyn, um pouquinho depois, ele fala sobre a possessão. É até interessante, o Allan Kardec, na primeira vez que ele lançou o livro dos médiuns, ele não colocou o termo possessão porque ele não acreditava em possessão. Ele achava que a possessão era, na verdade, uma subjugação, né? Quando o espírito acaba tomando posse ali do corpo, mas não necessariamente, ele toma posse exteriormente, né? Ele toma posse de fora. Só que depois ele foi, óbvio, entendendo, aprendendo e vendo cientificamente, pesquisando cientificamente, ele viu que sim, realmente existe a possessão, é um pouco mais difícil, só que a possessão ela não se dá assim por uma vida inteira, né? A possessão ela é passageira, o espírito não tem o controle do nosso corpo para sempre, vamos se dizer assim, né? Deixa eu ver. Gente, tem bastante pergunta aqui. Eu não vou conseguir ler todas as perguntas, tá? Até porque já deu o nosso tempinho. Mas assim, ó. Voltando a dois recados, tá? Muito importante. Leiam, estudem, leiam. Independente se for livro, se for artigo, o que for. Busquem a informação. Quanto mais informados vocês estiverem, mais fácil de compreender por que isso acontece, por que isso acontece. E vocês... Porque, assim, existem muitas circunstâncias que podem ser a causadora de um problema, né? Só quando nós temos esse conhecimento, nós conseguimos julgar a nós. Por que isso está acontecendo comigo? Né? É muito mais fácil de eu conseguir julgar do que eu querer saber o porquê que é o motivo causador de generalizar tudo isso, né? Então, é muito importante nós estudarmos, né? Na semana que vem, como eu vi que vocês gostaram da ideia, eu vou falar um pouquinho sobre como se dá esse processo de obsessão, que às vezes é de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, não necessariamente só o espírito que nos obsidia, né? E aí eu vou trazer um pouquinho isso sobre na semana que vem, porque senão ia ficar muito extenso. Mas assim, se vocês têm alguma dúvida, eu leio todos os comentários depois, mas se vocês têm alguma dúvida que eu não consegui ler ou responder, porque é muito comentário, eu vou pedir para vocês irem lá nas mensagens no Facebook do Letra e mandem a pergunta lá. Falam assim, assisti a live da área, eu quero saber disso, disso, disso. Eles mandam a pergunta e eu acabo respondendo, tá? Ainda assim, a gente vai se encontrar, se Deus quiser, na semana que vem. E eu vou convidar vocês a fazer uma prece junto comigo, para que, por mais que esses espíritos, né, queiram fazer com que a gente não evolua, né, queiram fazer com que a gente não desperte, queiram fazer com que a influência que eles têm sobre a gente não aprenda a dominar isso, né, a reverter isso, eu vou pedir para vocês fazerem uma prece com o coração, pedindo muito, muito por proteção, tá? Então, novamente eu quero agradecer a Deus por estarmos juntos em mais um encontro e pedir que o nosso mentor espiritual consiga nos iluminar e nos guiar, protegendo dos nossos obsessores ou dos espíritos que querem nos causar mal. Que a gente consiga, dia após dia, colocar em prática os estudos que a gente acompanha e que a gente consiga ir se desvinculando cada vez mais dessa vibração e desse processo negativo para ajudar na nossa evolução. Que assim seja. Então, eu agradeço vocês por estarem aqui mais um dia e a gente se vê na semana que vem, viu, pessoal? Obrigadão.